Oi, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos vocês. Que a intercessão e a rogue por nós, nossa Mãe Maria Santíssima, seu Filho Jesus Cristo, a vosso esposo querido Espírito Santo e a nosso Pai eterno, o Deus Supremo, por todos nós e por todas as nossas casas. Que parece que eu tinha esquecido que Jesus Cristo tinha uma mãe. Estava sem falar nela, comecei a falar nela a partir de ontem. Mas ela é mãe de Jesus, filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho e esposa do Espírito Santo de Deus. Ela não pode ficar omitida no nossos evangelhos, nem nas nossas conversas que nós tiver sobre Deus, porque ela faz parte deste evangelho e faz parte desta história. Se não fosse ela, nós não estávamos aqui, porque se ela não tem dado o seu sim, ninguém tinha tomado o lugar dela. Então, que ela que ela rogue por nós, que o único intercessor é Jesus Cristo. Mas ela pode rogar e pedir: qual é de vocês, sendo uma mãe ou um pai, que um filho pede uma coisa e vocês nega e não atende? Só se for muito mal. Imagina Jesus Cristo, se a mãe dele pedir por nós, o que é que ele vai fazer as maravilhas por nós, por nossa casa e por nossa família. Continuando o evangelho de ontem, se vocês quiserem deixar o like, curtir esse dedinho e compartilhar, se inscrever-se no canal e confirmar nesse sininho, que essa plataforma do YouTube ela não está repassando as coisas. Ontem o exército de São Miguel, que tem todo dia 2h, 2h30 da tarde, estava reclamando o terço, todo mundo, Aninha, o Hitler do Exército de Deus, reclamando dessa plataforma, mas vamos mostrar para Satanás que ele não pode conosco não. Conosco nem pode com Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Vamos curtir, vamos esvaziar o inferno. A continuação do evangelho de ontem. Olhando Jesus ao seu redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrará no reino de Deus os ricos. Os discípulos ficaram assombrados com as suas palavras, mas Jesus replicou-lhe: filhinhos, quão difícil entrar no reino de Deus. Os que põem a sua confiança na riqueza é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ainda mais admiravam-se, dizendo: assim é próprio que pode entrar, então salvar-se. Quando Jesus parou, eles disse aos homens: isto é impossível, mas não a Deus, pois a Deus tudo é possível. Pedro começou a dizer-lhe: eis que deixamos tudo e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, ninguém há de ter deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou a terra, por causa de mim e por causa do Evangelho, que não receba já neste século 100 vezes mais casas, irmão, irmã, filho, terra, com perseguição, e no século vindouro a vida eterna. Muito dos primeiros serão os últimos, e dos últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos que ver aqui o que Jesus falou.
essa riqueza é o orgulho, a prepotência, a arrogância que nós não quer deixar ela. Porque Deus não está falando aqui que nós tem que ser pobre, não. Deus quer que nós tenha o suficiente para não ser humilhado e não ser maltratado por causa de estar passando fome, de estar passando necessidade. Deus não quer isso. Deus não está falando isso. Deus está falando, Jesus Cristo está falando aqui do orgulho que nós temos dentro do nosso coração. Que tudo, a maldade, toda maldição deste mundo é o orgulho, que o de toda desgraça é o orgulho. O pai de toda miséria do mundo é o orgulho. Que você não dá o braço a torcer. Fulano fez isso comigo, eu não dou o braço a torcer. Não vou fazer isso, aquilo, outro também. E não quer saber que Deus é Deus. Deus pode tudo. Deus pode fazer um morto com 4 dias ressuscitar, como Jesus fez. Chamar Lázaro para fora e ele sair de dentro do túmulo depois de 4 dias. Vocês imaginam? Vocês vê o profeta Ezequiel profetizar para um monte de osso, e aquele monte de osso tinha muito mais de 1000 anos que tinha morrido. Estava aquele monte de osso lá e eles ressuscitaram. O Pai Eterno mandou o profeta soprar o Espírito, e o vento do Espírito Santo, o fogo de Deus veio sobre eles e eles se tornaram seres vivos de novo. Quem confia em Deus é como o profeta Eliseu, que depois de morto jogava um morto no túmulo dele e o morto se levantava. Então vamos confiar toda a nossa vida nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai Eterno, do Espírito Santo e de nossos advogados, que é o Paráclito, o Espírito Santo, e confiar que tem uma mãe por nós, que ela roga por nós, que ela pede ao Filho Jesus Cristo por nós, que ela pede ao exército celeste que venha com ela, na frente dela, aquela mulher com 12 coroas, com 12 estrelas naquela coroa que está escrita no livro do Apocalipse, é Maria Santíssima. Então ela merece ser dita e ser falada aqui, ser pronunciada para nós pedir que ela rogue por nós, que ela peça por nós, que ela implore ao Filho dela por nós. Quando ela vê que nosso coração está cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa, que ela peça que aquele sangue que jorrou e aquela água do lado esquerdo do peito de Jesus jorre dentro do nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo e na nossa fortaleza. Que a graça e o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, vou dizer de novo, a riqueza deste mundo passa, mas a riqueza do céu não passa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.